Mês de janeiro é um período que a gente tá sempre ocupado com alguma notícia, principalmente quando envolve ali a nossa equipe a nível de mercado. Só que o mês de janeiro também, ele serve para as equipes planejarem o resto do ano. E a gente tem uma temporada que ela vai ser super encharcada a nível de jogos. Se você viu ali a equipe do Botafogo sendo campeã brasileira no final de dezembro de 24 e ficou ali espantado com a rapidez com que não pôde comemorar para embarcar para o Intercontinental, eu acho que esse ano vai ser pior. Vamos discutir sobre uma situação aqui chamada Super Mundial, que vai começar no mês de junho, e ontem teve mais um dos embates a nível esportivo das equipes europeias com as equipes do resto do mundo. As equipes europeias não querem receber a mesma quantidade de dinheiro pela participação no Super Mundial. Elas consideram que elas devam receber mais. Comenta aí nos comentários a sua opinião e essa vai ser a nossa resenha do canal Resenha no dia de hoje. E já peço a você que a hora que sair desse vídeo, passe no nosso vídeo de ontem, até porque o nosso vídeo de ontem também, ele é muito importante. As mudanças nas regras da Copa do Brasil. Rapaziada, são mudanças bem interessantes e que vão colocar talvez ali uma cerejinha no bolo de várias equipes que estão disputando a competição. Mas antes de a gente comentar sobre essa situação aí do valor pago para as equipes participarem, vamos trocar uma ideia básica aqui sobre o Super Mundial. Até a parte que eu sei, galera, o Super Mundial começa no dia 15 de junho, tem a participação de 4 equipes brasileiras, Botafogo, que foi o último campeão da Libertadores, Flamengo e Fluminense, fora o Palmeiras, tá? Seriam os 4 participantes só daqui do Brasil, o que eu acho que de certa forma já fala um pouco sobre o nível de enfrentamento aqui da América do Sul, né? É muito louco você dizer que você tem 4 equipes da mesma cidade participando de um torneio mundial. Isso é maluco. Sobre as notícias de maneira geral, galera, nós tivemos ali no mês de dezembro o sorteio, né? Que teve ali o Botafogo como talvez a equipe brasileira com a pior tarefa dentre as classificadas. Vai cair num grupo com Seattle Sounders, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain. O que de cara a gente já pensa assim... moiou, né, rapaziada? Até porque Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain são equipes que figuram no primeiro escalão do futebol mundial há pelo menos alguns anos aí, né? Temos que dar valor aos trabalhos feitos ali dentro dessas equipes. Mas assim, galera, logo na sequência dessa situação aí do sorteio, tivemos a abertura da venda de ingressos e a minha opinião sobre o Super Mundial, galera, é o que eu já comentei com vocês, né? Um evento que ele vai acontecer nos Estados Unidos, promovido pela FIFA. Pra mim, meus amigos, é aquele papo que vocês sabem, né? Isso aí, diretamente, no meu ver, ou na minha opinião, é mais uma maneira da FIFA monetizar algum tipo de competição do que necessariamente, de fato, promover uma disputa. Até porque não tinha tanta necessidade disso não, até porque o próprio Intercontinental, se você analisar a fórmula dos últimos anos, ele já está organizado de uma maneira que minimamente ele seja interessante. É óbvio que eu não gosto da ideia, talvez, dos sul-americanos, eles entrarem na fase ali das quartas de final, até porque eu acho que por mais que a gente tenha caído em algumas situações, a gente está à frente de outros países a nível esportivo, mas é aquele papo, né, galera? Não tem pra onde correr. E assim, até falando dessas participações intercontinentais, ela pode ser ali o pontapé inicial para a gente discutir essa questão de faturamento a nível esportivo e do quanto que os europeus querem ganhar a mais que os demais países. É só a gente buscar os últimos enfrentamentos dos intercontinentais, principalmente colocando as equipes brasileiras, que são equipes com maior poder aquisitivo hoje nas Américas e que, de certa forma, galera, se a gente buscar pela raiz do problema, até desconsiderando o próprio Botafogo, que eu até comentei com vocês que eu acho que a partida do Botafogo, ela deve ser desconsiderada porque não teve um nível de enfrentamento e muito menos um nível de disputa ali. O Botafogo foi para um jogo que ele necessariamente nem teve tempo para descansar, mesmo que outras equipes também tenham tão pouco tempo. Mas assim, galera, lembrando de Fluminense, lembrando do próprio Flamengo, lembrando de Palmeiras, de Atlético Mineiro, se a gente buscar um pouco mais pela história, não precisa nem intercontinentais a gente ir, nós irmos ali em troféus Johan Gamper,
que na época o Barcelona enfrentou a Chapecoense pós-tragédia, também aquele jogo entre a Roma e a própria Chapecoense, eu acho que talvez aquilo ali foi o abismo que colocou o futebol sul-americano, até o futebol brasileiro, tão abaixo dessa situação dos europeus, né? Porque por mais que a Chapecoense naquela época ela tivesse fragilizada pela perca de seus jogadores e do próprio elenco, eu vi um jogo entre Chapecoense e Roma, e a Roma era muito ruim naquela época, que foi uma diferença abismal a nível futebolístico. Então, assim, por essa situação, meio que analisando os nossos níveis de participação, por mais que tivéssemos mais dinheiro que outras equipes, assim, galera, realmente, depois de certa época, a gente esteve muito abaixo do continente europeu. É óbvio, né, galera? Eu sou de uma época em que o futebol brasileiro, ele era um futebol valorizado. Eu me lembro muito bem de jogo Manchester United e Vasco no Maracanã, em que o Vasco jantou o Manchester United. Me lembro do Corinthians, se eu não me engano, empatando com o Real Madrid, o que naquela época era algo grandioso, né? O Corinthians tinha um timaço. E depois daquilo, galera, depois do próprio título mundial do Corinthians, ali em 2012, se eu não me engano, eu nunca mais vi uma equipe brasileira, por mais que tivesse grandes craques, batendo de frente a nível futebolístico com uma equipe europeia. Muito mal ali, talvez, o Flamengo na época ali do Klopp, do Liverpool, coisa do tipo. Então, assim, galera, eu acho que a nossa discussão ela já começa por aí. E quando eu olho para as equipes participantes, galera, sinceramente, manos, eu acho às vezes que o próprio Al Hilal, apesar de o nível de enfrentamento do Campeonato Saudita não ser dos mais absurdos, eu acho que ele está até um pouco à frente das equipes sul-americanas, né? Principalmente pelo poderio financeiro, rapaziada, e a possibilidade de contratar jogadores que atuam em alto nível e em ligas de alto nível pelo mundo. Eu acho que por mais que eles tenham feito várias fórmulas aí de sorteio, por mais que eles tenham aí tentado separar potes de maneira geral, eu acho muito difícil esse título mundial não sair da mão de um time europeu. É óbvio que eu acho que talvez, como é um torneio que ele tem mais de uma partida, né? Você tem 3 chances ali de vencer partidas em fase de grupos, tipo uma Copa do Mundo. É evidente que pode pintar uma zebra, é evidente que alguma equipe pode se destacar que não seja os europeus, mas eu acho muito difícil, a nível de investimento financeiro, a nível de futebol e a nível de futebol físico que é os últimos tempos, uma equipe que não seja o Manchester City acabar de fato beneficiada nessa situação de classificação até de título. O próprio Real Madrid, galera, é incrível ver como se destaca a nível de competição. Mas aí é que entra a notícia que eu queria comentar com vocês. Por exemplo, galera, ó, o valor de 50 milhões de euros ou 316 milhões de reais deve ser pago apenas para cada um dos gigantes europeus, como Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Até mesmo outros times da Europa devem receber uma quantia menor. Já os sul-americanos como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras devem receber 20 milhões de euros, o que seria uma grana quase que a metade do que os europeus vão receber, contabilizando principalmente, galera, a participação na fase de grupos, que no caso, ó, é a primeira fase. Então, abre-se uma lacuna, por exemplo, para receber um pouco mais, caso a equipe se classifique para outras etapas. Aí eles comentaram o seguinte, ó, além da cota fixa, os clubes irão receber um bônus caso passe de fase. Se calcula que o campeão pode receber até 100 milhões de euros, o que de fato, galera, é uma bolada, né? E a matéria aqui é do Trivela, do Gabriel, e ela foi divulgada aqui, no caso, pelo Planeta Futebol. E assim, galera, dando uma repercutida nessa questão de grana, galera, no meu entendimento, as equipes europeias, elas já começam na frente, principalmente pelo nível que eu comentei com vocês, eles estão no nível de enfrentamento um pouco mais alto, isso é óbvio, e sinceramente, as equipes europeias também têm um poder aquisitivo que ele já é nato pela moeda praticada no local. Então, se você analisar, qualquer time ali europeu, ele já vai ter uma mínima vantagem a nível de contratação, de jogadores ou então de craques que essa equipe vai ter. E a quantidade de dinheiro, meus amigos, ela talvez faça a diferença para equipes ali que não estejam no continente europeu. Para vocês terem ideia, o próprio Luiz Henrique ou o Thiago Almada, na cotação da época que foram contratados, eles valiam exatamente o valor do prêmio que as equipes brasileiras ou equipes ali da América do Sul vão ganhar pela participação. Se eu não me engano, cada um custou 20 milhões de euros. Então, assim, se por um lado não recebeu 50 milhões de euros para equipes ali como Botafogo, Flamengo e o próprio Fluminense
faça a diferença. 20 milhões de euros já dá para contratar uns 3 caras aí que estão no nível até mais alto do que o futebol brasileiro, considerando exatamente que Luiz Henrique e Almada seriam um nível europeu. Mas sendo muito franco com vocês, eu acho que esses mesmos 20 milhões e as mesmas 50 milhões de euros que as equipes europeias vão receber, para eles, de fato, galera, não sei nem se dá para contratar um jogador. Enfim, é um paradigma bem complicado. Eu particularmente tenho opinião que eu acho que as equipes, principalmente as que não são europeias de primeiro escalão, elas devem utilizar esse torneio para poder trabalhar a mídia e o marketing da equipe. É evidente que você entra para ganhar, é evidente que de fato você entra ali para disputar e é evidente que de certa forma você vai querer ganhar mais. Mas sem sombra de dúvidas, galera, eu acho que a participação e a classificação talvez a uma segunda fase para as equipes ali como Botafogo, Fluminense e Flamengo já tá de boa valia. Principalmente pensando, galera, no formato dessa brincadeira, no nosso calendário que vai estar pipocando no meio dele com outras competições e vai ter um mês de intervalo. Enfim, galera, eu acho algo muito complexo e eu acho complicado qualquer um dos brasileiros ganhar essa competição. Mas é óbvio, né, rapaziada? Jogo é jogado, lambari é pescado. Até porque se você parar pra analisar a última competição que envolveu várias nacionalidades, que foi a Copa do Mundo, a Argentina foi campeã. E o próprio Kylian Mbappé, na época, disse que ele acreditava que o continente americano, ele estava abaixo, de fato, do continente europeu, que as equipes que jogavam aqui na América do Sul, elas estavam num baixo nível, e acabou que ele perdeu a Copa para uma equipe de baixo nível. Mas enfim, galerinha, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Todas as ideias que eu tive aqui com vocês nesse vídeo foram mais ideias aí que eu fui pensando ao longo dos dias, desde que o Botafogo se classificou. Eu espero de verdade que seja mais uma diversão bem top, que meu time não tome nenhuma goleada, mas sem sombra de dúvidas, eu não tô colocando uma fé absurda em vencer esse torneio, beleza? Comenta aí nos comentários o que você acha de tudo que a gente comentou aqui e se inscreve aí no canal pra gente seguir com mais conteúdos por aqui. Tamo junto!